Gilberto ou Cano? Qual atacante seria a melhor opção com a camisa do Coringão em 2022? Os dois atacantes estão livres no mercado e têm um salário parecido. Segundo informações apuradas, os dois artilheiros recebem na faixa dos R$500 mil mensais. A posição de centroavante no Corinthians é uma das principais carências para a próxima temporada. Jô não vem agradando a torcida e os reservas na posição são jovens promessas que ainda não estão prontos. No caso, são os jovens Cauê, de 19 anos, e Felipe Augusto, de apenas 17. Jô, atual centroavante do Corinthians, atuou em 52 partidas na temporada 2021, marcando 10 gols e dando 6 assistências. Participação direta em 20,78% dos gols. Porém, Jô foi muito criticado pela falta de mobilidade e excesso de peso durante a temporada. Jô, sem dúvida, foi um dos atletas mais criticados na temporada de 2021 e claramente é pedido por toda a torcida um novo centroavante no timão. Gilberto é um dos principais atacantes do futebol nacional e um dos grandes artilheiros. Em 2021, Gilberto jogou 56 partidas, marcando 26 gols e dando 6 assistências. Participação em 32% dos gols do tricolor da Boa Terra. Gilberto foi vice-artilheiro do Brasileirão com 15 gols marcados, perdendo a artilharia do Brasileirão para Hulk, principal jogador da temporada 2021. Gilberto estava no Bahia há 4 temporadas e não permanecerá na equipe em 2022. O Bahia foi rebaixado na última temporada e jogará a Série B. Gilberto vestiu a camisa do Bahia em 189 partidas e marcou 83 gols. Pelo Bahia, Gilberto conquistou a Copa do Nordeste em 2021 e o Campeonato Baiano de 2019. Gilberto tem 32 anos e tem muita lenha para queimar e desenvolver um bom futebol no Corinthians. O artilheiro, que busca novos desafios na carreira, vem sendo especulado no Fortaleza, que disputará a Libertadores da América, e no Ceará, que disputará a Sul-Americana. Gilberto seria um bom nome para vestir o manto alvinegro em 2022, torcida? Na minha opinião, Gilberto seria um excelente nome. Vou explicar o porquê. Gilberto, além de ser um grande centroavante, um bom cabeceador, ele se movimenta muito. Ele joga pelas pontas também, vem buscar o jogo no meio de campo, que eu acho que isso é muito importante para um centroavante. Hoje em dia, um centroavante que fica paradão ali dentro da grande área acaba sendo um jogador a menos. E o Gilberto, ele é esse atacante que busca o jogo, né? Quando o jogo estiver um pouquinho travado no meio, ele vai estar lá ajudando, buscando, né, alguma opção para tentar marcar gols pelo Corinthians. Então eu acho que o Gilberto é um ótimo nome. Está sendo especulado por outras equipes, mas é claro que o Gilberto, ele busca novos desafios na carreira. E o Corinthians seria um grande desafio na carreira do atacante de 32 anos, que ainda tem 3 anos, 4 anos de carreira ali em alto nível. Então eu acho que seria uma ótima aquisição para o Corinthians na temporada de 2022. Então é um nome que deve ser muito estudado pela diretoria corintiana, mas pelo que ele mostra nas últimas temporadas, é um atacante que chegaria para jogar no Corinthians. Eu acho que ele chega, veste a camisa 9 e é titular absoluto no Corinthians em 2022. Germán Cano tem 33 anos. O argentino atuou por 2 temporadas no Vasco. Em 2021, Cano atuou em 50 partidas com 19 gols marcados e 3 assistências. Participação direta em 28,57% dos gols do Vasco na Série B, Copa do Brasil e Campeonato Carioca. O atacante vem sendo sondado por equipes árabes e pelo Fluminense. Principalmente pela equipe árabe, a concorrência salarial acaba sendo bem desleal, o que dificulta, né, as intenções de Corinthians e até do próprio Fluminense na contratação do argentino.
Uma boa notícia é a possibilidade de conseguir concretizar uma negociação, é o interesse do argentino em permanecer no futebol brasileiro. Germancano se adaptou muito ao futebol brasileiro, gosta do país, então tem uma boa possibilidade dele permanecer aqui. Agora, a grande disputa é entre Corinthians e Fluminense, para ver qual equipe que o argentino jogará em 2022. Fluminense garantiu a classificação na pré-Libertadores e o Corinthians já está garantido na fase de grupos e pode ser um fator importante para seduzir o atacante a vestir a camisa do Coringão em 2022. O Corinthians tem um excelente elenco, né? Vem montando uma excelente equipe para 2022, então isso pode atrair muito o atacante argentino para buscar desafios maiores. Afinal, esteve no Vasco nas últimas 2 temporadas e foram temporadas muito abaixo, né, do tamanho do Vasco da Gama. Então, Germancano certamente buscará grandes desafios e provou que é capaz. É um bom atacante. Acho que diferente do Gilberto, ele não é um cara que se movimenta muito, ele não é um cara que vai muito buscar o jogo, mas o argentino ele tem uma presença de área incrível. É um grande atacante, se antecipa muito bem ali da marcação. Ver os gols do argentino, ele é rápido, né? Tem baixa estatura e ele é muito veloz ali. Quando o defensor pensa em dar o bote, ele já se antecipou e está finalizando. É muito rápido. Isso pode ajudar muito na equipe do Corinthians. O Corinthians que joga muito pelos lados de campo ali, que vai jogar com o William, com Gabriel Pereira, Gustavo Mosquito, Roger Guedes ali pelo lado esquerdo. Então, o Cano cairia também, assim como o Gilberto, o Cano cairia como uma luva. Principalmente porque o time do Corinthians tem qualidade pelos lados de campo, então ficaria mais fácil o jogo do argentino Cano. Ele tem 33 anos, é um pouquinho mais velho que o Gilberto, mas ainda consegue atuar em bom nível por 2 temporadas. O argentino consegue desenvolver um bom futebol e, sem dúvida alguma, seria um grande reforço para o Corinthians. Na minha opinião, pelas características que eu falei aqui durante o podcast, eu acho que o Gilberto ele seria um atacante melhor aproveitado no Corinthians, até por ele ser mais versátil, né? Atuar pelos lados de campo, ser um bom cabeceador, que é um fundamento que o Cano ele já não tem assim com tanta maestria. O Gilberto ele é um bom finalizador, é um bom cabeceador, é um pouquinho mais jovem, que isso acaba ajudando também, isso é benéfico. E como o salário dos dois, pelas informações, são muito parecidos, então acredito que o Gilberto ele seria uma melhor opção para o Corinthians em 2022. E você, torcida corintiana? Germancano ou Gilberto? Quem seria o atacante ideal para o Corinthians neste ano de 2022? Entre lá no Twitter, no nosso Twitter C9 Clubista, e dê sua opinião. Quem quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia sobre esse podcast, vai lá no meu Instagram também, @ocaiobezerra, e discutiremos, né, de maneira amigável, claramente. Falaremos sobre o Corinthians, sobre esse podcast. Você pode ir lá dar seu ponto também falando por que acha que o Gilberto é a melhor opção, por que o Cano é a melhor opção para o Corinthians. Então, ficamos aqui com o segundo podcast do C9 Clubista e sexta-feira tem mais.